Está escrito em Salmos 19, versículos de 1 a 14, o seguinte: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que o destilar dos favos. Por elas, o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meu irmão, minha irmã, que salmo lindo esse 19, não é verdade? E o salmista começa declarando: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A teologia fala da revelação natural de Deus e da revelação especial. A primeira refere-se ao mundo criado, ou seja, a natureza que o Senhor preparou para nós. E a segunda revelação refere-se às Sagradas Escrituras. E o Salmo 19 fala das duas revelações. Do versículo 1 ao versículo 6, fala da revelação natural de Deus, onde o salmista diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade, sem que nada escape ao seu calor. Então, essa parte do Salmo fala da revelação natural de Deus. Assim como uma música que revela algo sobre o seu autor, uma pintura sobre o pintor, o mundo criado possibilita-nos compreender algo sobre Deus, o Criador de todas as coisas. E o salmista percebeu isso. As muitas formas, cores, seres, são inumeráveis as fontes de revelação. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus não está excluído. É tanto fonte quanto consumidor dessa revelação. Sempre pesquisando, inquirindo, experimentando e revelando-se. Do versículo 7 ao versículo 11,
onde o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que o destilar dos favos. Por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Então, nessa parte aqui do versículo 7 a 11, o salmista fala sobre a revelação especial de Deus, que é outra fonte de reconhecimento do Criador. Ele fala das características dessa revelação e dos efeitos que a palavra de Deus gera na vida do ser humano. E os versículos 12 a 14, o salmista diz: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, nesses versículos 12 a 14 do Salmos 19, o salmista fala sobre si mesmo. Ele fala de sua atitude diante da revelação de Deus, tanto a revelação natural quanto a especial. E essa parte é essencial para a nossa edificação espiritual. Isso porque, como cristãos, nos especializamos em encontrar sentido e compreender o significado da revelação especial de Deus, mas muitas vezes não há como minimizar a importância disso. Pelo Espírito Santo podemos encontrar vida e crescer na relação com Deus por meio desta revelação. Mas somos propensos a nos tornarmos cegos para a revelação natural de Deus, ou seja, para a natureza criada por Deus para o nosso deleite. Nós ignoramos quase que completamente o seu significado e lugar em nossa espiritualidade. Alguns foram além. Eles veem o mundo criado, ou seja, a vida e tanta coisa nela que poderia ser uma fonte de vida com Deus, como forças antagônicas à sua espiritualidade. Eles não celebram e nem reconhecem o valor da revelação natural de Deus, ignorando assim que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a vida e o mundo criado precisam ser lidos juntamente. A falta disso, inclusive, propicia equívocos sérios para a compreensão de qualquer dessas fontes. Jesus usou os lírios do campo, as aves do céu, o trigo, o joio, as ovelhas e as parreiras, o vinho e os odres, as crianças e os trabalhadores como material teológico. Jesus não se antagonizou com a vida, com a natureza, com o ser humano, de forma alguma. Como é difícil quando a nossa visão e mente se estreitam na expressão de nossa fé, não é verdade? Esse estreitamento tende a acionar a nossa paixão e bloquear a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão. E aí não conseguimos ouvir, compreender e nem ver. Alguns chegam a ser violentos em nome de Deus, julgando estar servindo a Deus. São antiéticos, agem como juízes da vida alheia e acreditam estar sendo fiéis a Deus. Infelizmente, a história passada e presente está cheia de exemplos lamentáveis sobre isso. Elias, o profeta, descobriu que o Deus que responde com fogo era também o Deus que se revelava numa brisa suave. O apóstolo Pedro foi dito que não chamasse impuro o que Deus havia purificado.
e precisou ir até a casa de Cornélio para aprender que Deus era Deus tanto dos gentios e entender que o Espírito Santo não estava submetido às suas ideias religiosas. Como temos vivido a nossa fé? Ela tem nos emancipado, ela tem nos capacitado a ouvir, pensar e aprender. Nosso Deus não está isolado numa redoma ou presente apenas num determinado lugar, mas Ele está em todos os lugares e quer fazer parte da vida de todos nós. Pensemos nisso.